Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir mais uma parábola interpretada por Jesus e que eu venho aqui traduzir buscando o texto e o contexto, fazendo analogia com a sua vida pessoal, profissional, espiritual e relacionamentos. Para que você possa, então, dentro das suas crenças, religião, a sua forma de ver o mundo, que você possa entender se é interessante ou não. Então eu peço sempre para quem vai nos assistir, coloque o morango na boca e mastiga. Se você não gostar, você cospe, joga fora e não faz mais sentido nem porque me seguir e acompanhar. Mas se fez sentido para você, comece a seguir, então acompanhar esse link aqui. Então faça parte desse canal, entre no canal aqui e também coloque o seu comentário sobre o que você achou, o que descortinou na sua miopia e o que você passou a enxergar de forma diferente. Então, a parábola de hoje é uma das mais longas de Jesus, a parábola que ele coloca, e é uma das mais filosóficas e mais profundas, porque essa parábola de hoje eu tenho muito, mas muito comigo como um grande significado para a minha vida. Um grande significado para as pessoas que estão aqui e se perdem achando que propósito está relacionado a dinheiro. Eu vejo muitas pessoas, muitos gurus falando: meu propósito é ser rico. Um propósito nunca deve ser rico, e sim o que você faz com a riqueza. Isso sim é propósito. Então, comece agora separando o que é missão e o que é propósito. Missão é o que a gente faz na vida. Propósito é o que a gente recebe da vida. Missão é o que a gente faz. Propósito é quem nós nos tornamos com o que a gente faz. Então a parábola de hoje é a parábola do homem rico e Lázaro, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Essa parábola, ela é, como eu disse, uma das mais longas e eu não vou me perder na leitura, fica muito tempo aqui, apesar que alguns passos que é muito importante, muito rico para a gente compartilhar isso, para você tirar de vez esse peso das suas costas, onde um lado da Bíblia diz mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e por um outro lado já vem aqui falando de um pobre, que é o Lázaro, e um rico. E é interessante que a parábola fala do Lázaro, que representa em hebraico, entende-se em hebraico como o homem que Deus ajudou. E o rico, a parábola não cita, Jesus não cita o nome do rico, justamente para nós entendermos a verdadeira riqueza. Então, primeiro passo, eu gostaria que você colocasse e entendesse que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Um homem que era um mendigo, como Lázaro, que vivia das migalhas que vinha desse homem rico. Esse homem pobre era um mendigo. Esse homem, quando morreu, foi recebido pelos anjos e por Abraão. Abraão, então, o Deus dos judeus, dos hebreus daquele tempo, como eles viam, então foi recebido por eles. Já esse homem rico também morreu. Quando ele chegou do lado de lá, ele então foi passar por um tormento, por uma escravidão mental muito grande, onde o seu sistema vibratório e a sua conexão fez com que ele se sentisse muito, mas muito mal. Em um determinado momento, ele chegou a Abraão e falou: mestre Abraão, meu pai, tende piedade de mim. Pede para Lázaro molhar o seu dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou passando por um tormento muito grande. Abraão vira para ele e diz para ele assim: mas você já teve o que precisava na terra. É ali que a gente começa a entender, porque muitas pessoas, ao ler essa parábola, parece que existe um Deus maldoso, um Deus que pune. Existe um inferno que pune, e na verdade esse céu ou esse inferno está dentro de cada um de nós. Está na nossa mente, na nossa vibração. Então aqui eu vou fazer um pouco de analogia
com alguma parte científica, como a física quântica, eu vou fazer analogia também com a psicologia positiva e também com a epigenética sobre a forma como nós nos conectamos e a forma como nós renascemos. Depois Lázaro falou, bom, já que não tem jeito então dele molhar minha boca, falou assim, Senhor, é possível então que um desses, que o Lázaro pudesse voltar à terra, ou seja, pudesse renascer, voltar à terra, voltar dos mortos, para explicar, porque eu tenho 5 filhos, e pode explicar para eles, porque eles têm que fazer ou 5 irmãos, pode alguém voltar no mundo dos vivos, voltar na terra. E foi quando Jesus falou, ou o mestre falou, né? Abraão disse a eles, eles já têm Moisés, tem os profetas, tem tudo que eles precisam para isso. Não tem como. Então, a primeira vez não tem como beber água e não tem como voltar alguém na terra. Ele estava pedindo algo que fosse superficial, subjetivo. E foi quando ele disse, mas se alguém for lá na terra, entre vós, eles vão acreditar mais, isso vai impactar mais na crença. Então essa é a parte mais importante ali da parábola, na minha percepção. Porque ele, na percepção dele, se alguém voltasse e explicar, ia dar mais sentimento, mais ênfase para os irmãos dele, escutar que você não deveria ter sido tão avarento, explicar que você não deveria usar mal o emprego da fortuna, explicar que você não deveria ter levado para esse caminho, explicar. Ele queria que fosse isso. Mas, então, Abraão disse a ele o seguinte, se eles não crerem nas coisas da terra, o que faz você pensar que eles vão crer que alguém voltou à terra entre os mortos? Então é aqui o apelo que Jesus faz, falando para a gente, contando essa parábola, e sempre é importante ao ler o texto, você também entender o contexto. Qual é o contexto que Jesus falava? Qual a sublime trajetória que o Cristo trazia? Ele estava falando para um grupo de pessoas, e sempre quando ele conversava com os discípulos, ele contava as parábolas, falava de semelhança. O reino dos céus é semelhante. Então ele sempre estava falando de semelhança. Ele utilizava de forma simples e clara. E quando ele dizia, eu falo por parábolas, porque é a condição que vocês têm para me ouvir hoje e para me entender. Então nós começamos aqui a falar sobre filtro e sobre percepção. E sobre níveis neurológicos de evolução. Falando de PNL, programação neurolinguística, falando de níveis neurológicos, falando de capacidade de leitura das pessoas. Então, o que aquele rico via e qual a bolha que ele estava inserida, e o que Lázaro via e qual a bolha que Lázaro estava inserido. De fato, quando nós estamos vivendo essa momentânea passagem pela Terra, a nossa tendência é achar que isso aqui é a vida. Que isso aqui é a unicidade da existência. E que a gente vive só isso aqui. Por mais que a Bíblia o tempo todo fala da vida eterna, mas existem pessoas que insistem em acreditar que você morreu, acabou. Então isso aqui, essa parábola nos dá uma visão muito clara de quem gozou apenas das coisas da matéria, como aquele rico que vivia em uma luxúria, em vestimentas diferenciadas, e que esse rico passou então a viver um momento muito difícil, porque ele confundiu as riquezas da terra com as riquezas espirituais. Então aqui nós precisamos então de 3 personagens claros que estão nessa parábola. Um personagem é Abraão, o Deus dos hebreus. Deus.
O outro personagem é o Lázaro. Representa, então, as pessoas que precisam de ajuda. Outro personagem se representa um homem rico, que representa a luxúria, que representa, talvez, ali o egoísmo, a arrogância e a prepotência. Então, nós precisamos verificar esses 3 personagens para entender sobre propósito. O objetivo dessa parábola e o objetivo dessa tradução é entendermos de forma mais rica e mais sublime sobre propósito. Então, aqui eu quero que você anotem 4 níveis neurológicos de evolução. Porque para que alguém escute essa parábola, ele precisa saber aonde ele está. Você vai me escutar de onde? Talvez eu não sei aonde você está. Compartilhe aqui, coloque que cidade é a sua e de onde você está me ouvindo agora. Eu não sei exatamente de onde você está me ouvindo, mas mais importante que não importa o espaço geográfico. Não importa o local que você está me ouvindo agora. O que importa é a sua capacidade neurológica para me ouvir. E daqui para frente, nós vamos aprofundar no nível mais profundo mesmo, que essa parábola nos traz uma dimensão muito, muito espiritual, falando de transição planetária. O Cristo, ele veio aqui ao mesmo tempo, nos mostrar a paz, a resiliência e a tranquilidade, mas ao mesmo tempo ele falou, acorda para a vida. Ele veio ao mesmo tempo nos chamar a atenção, chamar a nossa responsabilidade para que nós pudéssemos olhar para a nossa existência na Terra. É muito curto o nosso tempo que a gente passa aqui na Terra. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é a sua idade, mas olha para trás e verifica como passou rápido. Neste momento, gravando aqui no Rio de Janeiro, que eu estou gravando aqui, eu tenho hoje 43 anos de idade. Olhando para trás, eu me lembro daquele menininho no interior do estado de Goiás, com o sonho de ser jogador de futebol. Eu me lembro daquele menino que pensava que, sendo jogador de futebol, ele ia poder tomar iogurte à vontade. Hoje eu olho para aquele menininho que também teve câncer, que se tornou jogador de futebol, teve câncer, perdeu os contatos do lado direito, aprendeu a escrever com a mão esquerda. Não conseguia mais chutar com a perna direita, aprendeu a chutar com a perna esquerda. Hoje eu olho para trás e verifico os Lázaros da vida que nós temos. Lázaro representa nessa parábola as dificuldades. Lázaro representa nessa parábola os seus problemas. Lázaro representa a sua dificuldade financeira. Lázaro representa o seu problema financeiro. E de verdade, pessoas confundem que estar bem espiritualmente é estar bem financeiramente. Isso não necessariamente é o que diz essa parábola. Pare de achar que morar em Alphaville é a salvação de sua vida. Para de achar que ser rico e ter muitos seguidores é a salvação da sua vida. Tem muita gente entrando em pensamentos de gurus espalhado aí pelo mundo inteiro, achando que prosperidade é dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Existe possibilidade, sim, de poucas pessoas que são ricas serem prósperas, porque prosperidade e a proporção do quanto você utiliza os talentos que Deus te deu para multiplicar, eu não tenho condição de ter essa proporção onde aquele pobre, ao mesmo tempo como Lázaro estava ali mendigando, mas ao mesmo tempo estava espiando. Ao mesmo tempo ele estava demonstrando também a sua paciência, a sua resignação. Então ele passou por um tempo espiando. Então eu gostaria aqui que você fizesse uma analogia entre Lázaro entregou ali a sua quitação. Ele quitou a sua conta bancária. Ele quitou a sua dívida na terra. Então, ele entregou a sua existência fazendo a sua quitação. Mas só você ler a parábola, que foi para os céus. Então, Lázaro quitou as suas dívidas. Já o rico
iniciou o seu financiamento. Consegue entender isso? Lázaro quitou o financiamento. O rico iniciou o seu financiamento, as suas dívidas, os seus costumes. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter aqui na Terra. Esse é o cuidado que nós precisamos olhar para essa percepção neurológica de evolução e quem nós nos tornamos. E de verdade, o que eu tenho falado aqui na interpretação de todas as parábolas é que onde está escrito a justiça de Deus? Resposta: na consciência. Então, a consciência da percepção de Lázaro, a consciência da percepção de um rico, aonde eu estou analisando e o que eu estou fazendo. Aquele homem avarento que guardou tudo para você, e que a própria Bíblia diz em um outro momento, aquele homem que guardou tudo, e muitas pessoas que têm muita riqueza, mas são tão avarentos que não multiplicam. Quantos pais morrem e vão sofrer um tormento muito grande lá fora, porque os filhos começam a lutar aqui agora com as suas próprias riquezas, suas próprias heranças que ficou aqui. O que foi feito por isso? Qual é o cultivo espiritual que foi explicado? O quanto eles cresceram espiritualmente, porque o homem que fica nessa avareza, preocupação em coisas materiais, única e exclusivamente, não necessariamente vão comemorar grandes frutos quando não estiver aqui. Por isso que na parábola do mordomo infiel, Jesus coloca isso como uma maestria, essa frase fantástica que diz: granjeai amigos através das riquezas da injustiça. É aquele momento importantíssimo para entender o quanto você vai precisar disso lá fora. Todos os bens materiais, toda a riqueza, todo rico hoje, ele detém empréstimos que veio da injustiça. Não existe um bem material hoje que não tenha vindo da injustiça. Então, todos os bens. Então, ali na parábola do mordomo infiel, ele começa a deixar isso muito claro. Então, a soberba paisagem produtiva de um rico é achar de verdade que ele é melhor do que uma pessoa que está sendo resiliente, uma pessoa que está sendo paciente, está suportando a sua prova, passando pelas dores e alimentando o seu espírito. Então, nós precisamos entender que existe, sim, alguns ricos que de fato entendem que são meros usufrutuários da riqueza. Riqueza é empréstimo. Riqueza é meio e não fim. Entenda isso. Quando você entender que riqueza é um meio e não é um fim, tudo na sua vida muda. Porque a leveza que você vai trazer por isso, que não é ser pobre ou ser rico, é o quanto você está desenvolvendo a sua consciência para o desenvolvimento de uma personificação espiritual. Então começa agora a entender 4 níveis neurológicos de expansão, onde o primeiro nível neurológico, anota aí, chama egocentrismo. Primeiro nível neurológico, egocentrismo. Segundo nível, etnocentrismo. Terceiro nível, pluralismo. Quarto nível, mundicentrismo. 4 níveis neurológicos que formam bolhas. A bolha do egocentrismo, a bolha do etnocentrismo, a bolha do pluralismo e a bolha do mundicentrismo. Vamos olhar um pouquinho para a bolha do egocentrismo. A bolha do egocentrismo são pessoas que não entendem que o maior mal da humanidade, a origem de todos os outros males, partem do primeiro nível neurológico, egoísmo, egocentrismo. Querer as coisas para você, querer que tudo que você faça tem um propósito único e exclusivo, o seu umbigo. A massagem no seu ego, satisfazer apenas a sua necessidade. Então essa preocupação de quem está exatamente no primeiro nível. Então essa pessoa pode ter o dinheiro que for,
mas ele não resplandece, ele não explora, ele não multiplica, ele não conecta. Então, se o seu foco é egocentrismo, e nesse foco egocêntrico, você acredita de verdade que ter a casa tal, ter ou morar em tal local, ter X seguidores, ter X resultado, isso te faz melhor do que os outros. Isso te faz melhor do que as pessoas. Então, uma errônea e uma soberba paisagem improdutiva. Mas você já não vai entender algo importante, que a árvore que produz não se incomoda com as folhas que secaram. Então, dentro deste nível, eu não vou entender. Até mesmo porque a minha ênfase é o meu próprio umbigo. Então, no egocentrismo, eu vou ter uma dificuldade de criar conexões. No egocentrismo, eu vou ter dificuldade de entender exatamente o real motivo da minha existência. Eu não vou entender o que a parábola do mordomo infiel quer dizer. Eu não vou conseguir, na verdade, quem está no egocentrismo nem conseguiu chegar até esse nível dessa palestra, desse movimento, nem conseguiu chegar até aqui. Porque o egocentrismo dele é tanto que ele não tem nem paciência para ouvir. Ele não tem nem diplomacia, não está pronto para ouvir o que o próprio Cristo diz. Vejam aqueles que têm olhos de ver. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Ele não consegue nem ouvir. Ele não consegue nem entender, ele não consegue nem escutar. Então isso é muito importante visualizarmos o nível dessa bolha, que é a bolha do egocentrismo. Depois nós temos a bolha do etnocentrismo. Essa bolha do etnocentrismo já existe uma evolução da primeira bolha. No egocentrismo, a ênfase é o meu próprio umbigo. No etnocentrismo, a ênfase é o meu grupinho. Então, se todos os males da humanidade provêm do egoísmo, orgulho, raiva, vaidade, tudo isso provém do próprio egoísmo. Então, no próximo nível, etnocentrismo, existe também um egoísmo para o meu grupo. É aqui que entram as religiões. As religiões estão presas na bolha do etnocentrismo. É interessante porque desde quando iniciou esse vídeo, quantas vezes você me perguntou na sua consciência qual que é a religião dele? Quantas vezes você já deve ter me perguntado qual que é a religião desse cara? Então, quer dizer, isso é o seu etnocentrismo, querendo traduzir para você que grupo ele pertence. Nós temos uma necessidade muito grande de dizer quem é o meu grupo. Quem é o meu grupo? Então, dentro disso, nós queremos que todas as pessoas sejam encaixadas no seu grupo. As pessoas que vivem nessa bolha neurológica do etnocentrismo precisam e têm necessidade que as pessoas gostem do que você gosta. Falem o que você fala. Vivam o que você vive. Pregam o que você prega. Então, essas pessoas começam a criar um mundo delas. Então, quer dizer, é feliz quem faz isso, quem vai visita isso, quem vai para tal lugar. Então, você cria uma bolha, uma panelinha, e dentro dessa panelinha você quer de verdade que o mundo se encaixe nessa panela. Que o mundo se encaixe nessa realidade. Então, as religiões, elas têm uma grande, errônea, soberba paisagem produtiva de querer que as pessoas se encaixem. E elas ainda colocam que isso é um princípio. E quem disse que isso é um princípio? Religião não é princípio. Religião é crença. Isso não é princípio. Princípio está relacionado ao padrão que Deus e o Criador colocou. Isso é princípio. O ser onipotente. Então, quer dizer, a onipotente, ele é o princípio máximo que criou todas as coisas. Então, ele não criou o evangélico, ele não criou o católico, ele não criou o espírita, ele não criou o crente, ele não criou o budista ou qualquer outra religião que seja. Ele criou o ser humano. Então o etnocentrismo ele começa a afastar um pouquinho dessa visão sistêmica. Então ele começa a ter uma visão de bloco, por mais que é uma evolução do egocentrismo, mas é uma visão de bloco, onde ele olha somente para o bloquinho dele, achando que aquela ali é a salvação. E essa parábola bate muito nisso, onde na terra nós começamos a olhar
e achar que é bonito quem mora no Alphaville somente. Não tenho nada contra quem mora. Já morei no Alphaville, não tem nada a ver isso. Mas nós começamos a achar que é só isso a salvação da nossa terra. É somente quem está empreendendo, somente quem está tendo grandes resultados. Eu sou empresário, tem vários grupos que eu empreendo hoje. Mas se nós acharmos que isso é a salvação espiritual, nós estamos muito, mas muito errados. Nós precisamos, então, sair dessa couraça etnocêntrica e entender qual é o nosso papel. Porque muito foi dado, muito será cobrado, aquele que muito foi confiado. Então, se em terra de cego, quem tem um olho é rei, é normal que você que recebeu mais talentos no meio da terra de cego, mesmo que seja pouco, mas você vai ser rei. Então, cuidado, você que se envolve nessa soberba. Cuidado, você que se prende nessas coisas da matéria. Cuidado, você que olha somente por esse ângulo etnocêntrico, achando que é feliz quem tem o carro X. É feliz quem tem o celular X. Então, a pandemia ela começou a nos trazer, assim como a Primeira Guerra, assim como a Segunda Guerra e agora a Terceira, que é a guerra do inimigo invisível, coronavírus. Nos trouxe uma visão muito grande para olharmos fora da bolha. Até mesmo porque dentro disso a gente começa a visualizar ricos, bilionários, chegando um momento que o seu dinheiro já não compra mais a sua saúde. Então não é nesse campo. Eu convivo, trabalho com vários milionários, trabalho com várias pessoas muito bem financeiras e eu trabalho com muitos deles que têm uma preocupação muito grande sobre a visão espiritual. Ele sabe que não é o dinheiro a salvação da sua espiritualidade. O corpo físico vai morrer. E quando a Bíblia fala, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ela não está falando nada a ver com o cadáver sem vida. Porque aquele cadáver sem vida, ele não tem mais o que fazer. O cadáver não, ali tem uma vida profunda, porque a morte significa vida. A morte significa vida. Então, quer dizer, o cadáver sem vida não tem mais o que fazer. Mas o espírito imortal, eterno, ele tem muito o que fazer. O terceiro nível neurológico está relacionado ao pluralismo, ao nível de pluralidade. A pluralidade das existências. Eu já começo a analisar e olhar para uma visão de pluralidade. Eu começo a ver o quanto as pessoas, então, são meus irmãos. Eu começo a enxergar o quanto esse Pai misericordioso nos dá uma oportunidade de conviver com as pessoas que nos ensinam. Onde nós aprendemos aqui a afastar de pessoas, no pluralismo nós aprendemos a associar as pessoas. O egocentrismo nos afasta. O etnocentrismo nos afasta. O pluralismo nos aproxima. Nós começamos a entender que aquelas pessoas na Cracolândia têm uma responsabilidade nossa. Essas pessoas que estão roubando, matando, têm uma responsabilidade nossa. Então, quando a gente começa a entender sobre pluralismo, é porque a nossa mente expandiu. E aí você começa a se perguntar, o que eu tenho feito para que o mundo seja melhor? O que eu tenho feito para iluminar candeias apagadas, iluminar a vida de pessoas? O que eu tenho feito para construir? O que eu tenho feito para iluminar pessoas? Aqui você começa a ampliar a sua visão neurológica. Você começa a ampliar a sua visão espiritual e começa a se perguntar, quem mais? Quem mais eu vim ajudar? Então, esse primeiro nível, ele tem o egocentrismo uma frequência. O segundo nível, o etnocentrismo, ele tem outra frequência. O terceiro nível, que é o pluralismo, ele tem uma outra frequência. Então, quer dizer, o que é importante para o primeiro nível, não necessariamente é para o segundo. E que não necessariamente é para o terceiro. Então, a gente começa a entender isso. Uau! O que chama a sua atenção, a sua responsabilidade. E o que a própria Bíblia nos diz que
onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O seu tesouro está no dinheiro, seu coração vai estar lá. O seu tesouro está nas coisas da carne, da matéria, seu coração vai estar lá. O seu tesouro está no egocentrismo, no etnocentrismo, seu coração vai estar lá. Então nós estamos falando sobre tesouro. Aonde está seu tesouro? Aonde você tem depositado o seu tesouro? O quanto você tem se preocupado com o seu tesouro? Saiba que ali estará seu coração. No quarto nível neurológico está relacionado ao mundicentrismo, já que o primeiro nível é o egocentrismo, o segundo etnocentrismo, o terceiro pluralismo, o quarto é o mundicentrismo. No mundicentrismo eu começo a entender o quanto o mundo pode e será melhor. Significa que quando nós não temos ainda uma visão de contribuição mundial, nós pensamos apenas em atender a nossa única e exclusiva necessidade da carne. Quando nós atendemos somente a necessidade da carne, nós pensamos somente em nós ou somente no nosso time, nós vamos ter uma dificuldade muito grande em expandir o nosso papel, a nossa existência na Terra. E afinal, o que viemos fazer nessa Terra? Qual é o nosso propósito? Então, se a dor é o preço que cobra a evolução, qual o motivo da sua dor? Qual o motivo que você passa pela dificuldade? Qual o motivo que você está passando por isso? Então, Lázaro, dentro dessa parábola, mostrou ali a lapidação como passando por esse esmeril para chegar nesse diamante bruto. Aquele rico que gozou da matéria como um avarento, ele foi sofrer muito do lado de lá. Então, dentro disso, o que é riqueza para você? O que verdadeiramente é riqueza para você? O que você tem guardado verdadeiramente nos seus cofres? Você tem guardado apenas a moeda de César no seu cofre? Você tem plantado fomento para que quando você não estiver mais aqui, as pessoas briguem pelo que você deixou materialmente? É essa riqueza que você perpetua? É essa riqueza que você carrega? Se for isso, muito provavelmente você precisa urgente ler essa parábola aqui agora. Falando para nós mesmos que essa riqueza que você interpreta como riqueza não é sua. Esse dinheiro não é seu. Essa empresa não é sua. Isso tudo são empréstimos, nós somos meros usufrutuários, granjeando amizades através da riqueza da injustiça. Então, quando aquele mordomo infiel teve um surto de bondade e resolveu, dentro daquela injustiça, fazer a justiça. E chegou aquele determinado momento que o seu chefe chegou até ele e disse: fizeste bem. Granjeai amigos através da riqueza da injustiça. O que o Deus misericordioso, colocando o seu Filho unigênito aqui, mostrando para a gente, não é ficar olhando para trás e reclamando do quão injusto você foi. Não é ficar olhando para trás e reclamando da sua mãe injusta, do seu pai injusto, e sim começar a fazer a justiça. Granjeai amigos através da riqueza das injustiças, para que quando não estiver mais aqui, esses possam orar e beneficiar por você. Então, dentro disso, comece agora a visualizar em momentos importantes que quando você se sente caindo de um prédio de 20 andares, aquele momento que a dor impacta no nosso coração. Aquele momento que a ansiedade, aquele momento que aquele vazio existencial, e você se sente metaforicamente caindo de um prédio de 20 andares. É como se os anjos chegassem e dissessem para você assim: olha para trás, que em cada andar que você passa tem uma mão amiga que você ajudou. Quantas famílias você empregou? Quantas pessoas você ajudou? Então, não se preocupe, rico, em achar que rico não vai para o reino do céu. Vai.
só que uma proporção muito, mas muito pequena. Porque a soberba paisagem improdutiva entre achar que ele é melhor do que o outro é muito grande. E essa parábola deixa clara que aquele rico de muitas luxúrias, ele tinha um mendigo, que é o Lázaro, que vivia de migalhas que aquele rico deixava. E ali nós verificamos uma imensa desproporção. Aquele pobre se tornou uma pessoa extremamente benevolente, vivendo a paz, a paciência, porque a paciência é a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. E quando ele exercitava ali a ciência da paz, ele teve uma oportunidade maravilhosa de quitar o seu empréstimo, proveniente da riqueza da injustiça. Então Lázaro quitava ali o seu empréstimo enquanto o rico iniciava o seu financiamento, iniciava a sua dívida, iniciava a sua construção. Isso é muito profundo, o que essa parábola nos alerta e mostra. Acorda! Olha para o que você está vivendo. Quando você acorda, que hora que você acorda durante o seu dia, o que você tem feito para o mundo ser melhor? E nesse quarto nível neurológico de uma visão mundicêntrica, eu começo então a trazer aqui algumas analogias sobre pessoas que têm feito a grande diferença para o mundo. Se a gente analisar dentro da moeda de César, e é muito importante você tomar muito cuidado com o que você ouve, então dentro da moeda de César, Jesus era pobre. Dentro da moeda de César, Jesus era pobre. Na moeda divina, Jesus foi o homem mais rico que existiu nesse universo. Então ali comece a visualizar que quanto dinheiro no mundo um cirurgião vai investir. Ele estudou em Harvard, ele fez medicina, fez mais especialização, passou 40 anos estudando medicina. Será que ele conseguiria curar aquela orelha de Malcolm que o soldado tirou? Ele foi lá e pregou a orelha. Será que esse médico que gastou milhões e milhões de fortuna que a medicina impôs para conseguir, será que ele vai conseguir isso? Será que ele vai conseguir fazer milagres dos peixes, ou milagre do vinho, ou vários milagres que ele conseguiu? Então, qual é a verdadeira riqueza? O que realmente importa? O que realmente nós estamos sendo chamados, convidados para imprimir aqui na terra? E se nós começarmos a analisar quando o rico pede então para Jesus. O rico pede para Jesus, então ajude, envie alguém aqui dos mortos para ir até a terra. Como assim vai ressuscitar, ir até a terra? Sendo que eles não acreditam em Moisés. Eles não acreditam nos homens que desenvolvem, como os pastores que existem hoje, os médiuns que existem hoje, as pessoas que estudam, que pregam, que são missionários e representantes do Cristo. Se eles não acreditam nessas pessoas, como que eles vão acreditar em alguém que veio dos mortos? Então, o que a parábola diz é isso. Se eles não acreditam nem em quem está vivo, como que eles vão acreditar em alguém que veio dos mortos? Então, esse São Tomé interno que nós carregamos, desse ceticismo, desse cinismo, dessa arrogância, nos faz achar que temos um direito de não acreditar, achar que nós não temos direito. Por quê? A ignorância é uma virtude. Todo ignorante, ele tem uma necessidade de se envolver na capa do cinismo, na capa da arrogância, no capacete do vitimismo, e ele vai se enchendo de uma roupa que é como se fosse uma soberba paisagem improdutiva. Então essa vitimização, essa terceirização do problema, essa justificativa passa a anestesiar os impactos, impossibilitando o alcance dos indicadores que vão levar ele para o próximo nível, que vão fazer com que ele viva isso.
Então, cuidado com a riqueza, essa riqueza da soberba entre a improdutividade na terra. A produtividade espiritual, a verdadeira riqueza, quando o Pai falou, dai a César o que é de César. Dá o dinheiro o que é do dinheiro. Dá a matéria o que é da matéria. Dá o alfaville o que é do alfaville. Dá a preocupação material com o que é preocupação. Já que você se preocupa excessivamente com o número de seguidores, você se preocupa excessivamente com o número de pessoas, você se preocupa, dá isso para eles. Não tem problema, eles acham que isso é a solução. Mas dai a Deus o que é de Deus. E nessa visão mundicêntrica, nós começamos a entender ali é que existem pessoas que têm uma necessidade de ter um mundo melhor. O egocêntrico tem uma necessidade de satisfação do seu umbigo. O etnocêntrico tem uma necessidade de satisfazer o seu grupinho ou estar bem na foto de acordo com o que seu grupo diz. O pluralista tem uma necessidade em contribuir com as pessoas. O mundicêntrico tem uma necessidade de contribuir com um mundo melhor. O que você tem feito para o mundo ser melhor? O que você tem feito para ampliar as suas mentes? Eu quero aqui trazer para você, nesses instantes finais, uma visão de propósito muito clara. Conecte aqui com a sua visão de propósito e vamos entender o resumo dessa parábola do homem rico e Lázaro, para a gente entender como Jesus, com a sua magnitude e com a sua sabedoria, nos explica algo tão fantástico e tão sublime. Nós estamos aqui somente de passagem. Esse nome não é seu. Esse corpo físico não é seu. Esse filho não é seu. Essa esposa não é sua. Esse marido não é seu. Essa conta bancária não é sua. São empréstimos. Somos meros usufrutuários. Recebemos isso emprestado. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Não foi a mãe quem criou o espírito do filho. Ele não forneceu um envoltório corporal. Ele nos possibilitou isso. Assim como aconteceu com eles. E que Renato Russo brilhantemente coloca isso em uma das suas músicas, onde ele diz: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. O tempo que você gasta julgando os seus pais por tudo isso é um absurdo, porque os seus pais também são crianças. Seus pais também não têm esse conhecimento, são ignorantes. São crianças como você. Sabe de uma coisa? É o que você vai ser quando você crescer. Nós nos perdemos nessa ignorância profunda justamente porque nós precisamos de um São Tomé interno. Nós temos que ver para crer. Mesmo a Bíblia dizendo: a ti cabe a obediência, a Deus cabe o resultado. Então eu sei que você está passando por um momento difícil agora. E é com você que eu quero falar agora. Vem cá. Vem cá. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? O que está te travando agora? Qual que é o seu bloqueio? Talvez seja financeiro. Talvez seja relacionamentos. Talvez seja o seu trabalho, talvez para você parece que todas as portas estão fechando e que nada dá certo para você. Ok. Mas eu quero te dizer algo muito importante. O que mais importa? Será que não é isso que você está reclamando que é o que está te evoluindo? Pergunte para você, se essa dor que eu estou passando for o preço necessário para a minha evolução espiritual, por que está errado então essa dor? Quem disse que está errado? Quem disse, Berenice, que está errado o que você está passando agora? Tenha resiliência, tenha superação, mas não pare.
Resiliência é a paciência em exercício para superar uma pressão, superar uma adversidade e encontrar soluções para aquele momento. Não se perca entre os vícios. Essa chama eterna que te convida para viver a riqueza espiritual está dizendo agora para você: não pare. Não pare. É como se nós pudéssemos ouvir o nosso Pai dizendo: cuida delas para mim. Cuida dessas pessoas para mim. Cuida dos meus filhos. Então, quando ele disse aquele homem que estava passando por uma dificuldade, e quando chegou no plano espiritual, no reino, quando ele chegou, ele estava com tanto peso na consciência sobre o que tinha feito. E foi quando ele ouviu: quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive frio, me agasalhaste. Quando eu tive necessidade, você me ajudou. Mas, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Toda vez que fizestes isso a um dos meus filhos, é a mim que o fizeste. Então, escute esse momento agora. Pare de olhar apenas para a sua dor e comece a transformar ela em método. Porque quando a sua dor, assim como eu fiz com o pai suicida, assim como eu fiz com o câncer, assim como eu fiz com as dificuldades que eu passei e passo constantemente. Porque teve um momento que eu achava que a dor era uma única e exclusivo direito meu. E a dor não é único e exclusivo benefício seu. Outras pessoas também têm um direito. Então não é só você que sofre. E quando o mestre da humanidade disse: vos perseguem por causa de mim, não me esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Então entenda especificamente que o quanto essa parábola nos dá uma visão de significado. Uma visão sobre utilizar o emprego da fortuna aqui na terra. Utilizar a nossa vivência. Utilizar a nossa passagem por essa terra. E que você possa usar isso bem, a fim de granjear amigos através da riqueza da injustiça. Que Deus possa te iluminar na sua vida, que você tenha uma conexão maior sobre propósito e entenda que propósito e missão têm dois fatores diferentes. Então entenda, o que é missão e o que é propósito? Missão é o que você faz em vida. Propósito é o que você recebe da vida. Missão é o seu trabalho, talvez como enfermeira, como psicólogo, como terapeuta, como médico, como empresário. Isso é missão. Agora, quem você se torna fazendo isso é propósito. Então, propósito está relacionado a quem nós nos tornamos. E o que você tem se tornado através das riquezas da injustiça ou dos talentos que Deus nos proporcionou. Então, até a próxima parábola. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado.